O senhor Iago Martins, supostamente pastor, disse que Jesus existiu e que ele tem provas suficientes. Quais serão essas provas? Aprendendo, prestando atenção, anotando, sabendo, para você não cair no conto daqueles que tentam te afastar do evangelho através de mentiras e ignorância. Olha só que interessante. O Iago Martins começa dizendo, pessoal, que o objetivo dessa abordagem dele é para tentar proteger aqueles que tentam afastar os fiéis, os crentes, aqueles que ele aliena, da mentira, do engano e da verdade. Significa, para o Iago Martins, nós que somos historiadores, teólogos, especialistas, nos dedicamos e temos responsabilidade com a pesquisa crítica, científica, metodológica, com critérios, e não defendemos a fé. Olhamos para o documento, que é a única fonte documental que se tem para se pensar, pelo menos, quem é esta figura enigmática destes documentos chamados evangelhos. O Iago Martins nos chama de pessoas mentirosas, enganadoras. Ele sempre inicia suas abordagens com aquela ofensa. Jesus existiu. A resposta definitiva. Vamos ouvir as respostas do Iago Martins, porque eu preparei aqui didaticamente uma aula para esse rapaz, refutando as suas mentiradas e tautologias sobre fontes históricas do tal Jesus histórico, que não tem nada a ver com o Jesus que ele crê. Vamos lá. Sim, tem gente que não acredita que Jesus existiu. Ora, que tem gente que não acredita em Deus, isso a gente sabe. Que tem gente que não acredita que Jesus era o Cristo, o Salvador, isso é verdade, todo mundo sabe disso. Mas existem pessoas que não acreditam que Jesus foi um personagem histórico. Por mais que não seja uma posição muito comum no ambiente acadêmico, é uma posição que às vezes ganha algum vulto na internet. O argumento de que Jesus nunca existiu de fato. Mas e aí aqui começa o contorcionismo. Porque o argumento de que Jesus existiu é um argumento que procede justamente de uma afirmação a priori, sem qualquer investigativa sobre a sua historicidade. Porque o que ficou denominado de Jesus histórico começou justamente a partir de um arquétipo definido, firmado sob o prisma do dogma da igreja, isto é, o Jesus dos evangelhos. Aquele que está inserido na única fonte que os historiadores têm para tentarem supostamente reconstruir o que eles dizem que existiu sem provarem que existiu. Então, é evidente que uma grande maioria dos acadêmicos de vários círculos, cada grupo ou escola específica, defende a historicidade de um cara, mas cada um constrói uma ideia desse cara absurdamente diferente. Portanto, o Iago Martins fica no mato sem cachorro. Porque, afinal, se é para legitimar justamente o que a academia diz sobre quem Jesus é, nesse sentido que ele tenha existido, o que é complexo, este Jesus que a academia ora aventa por diversos métodos, hermenêuticas e outros princípios e critérios, não é o Jesus que esse fanfarrão acredita. Porque o Jesus que o Iago defende não tem nada de histórico, muito menos de um Cristo real, conforme pensado por John Paul Meyer. Vamos ver. Um argumento um pouco problemático. Vamos ver, ele diz que é um argumento problemático de dizer que Jesus não existiu. Vamos lá. Argumento que tem que conseguir provar a existência do movimento cristão. De onde é que surgiu o cristianismo? Como é que o cristianismo passou a existir? Como é que esse monte de Galileu começou a seguir esse homem como se fosse Deus, e daí surgiram civilizações, vidas transformadas, casamentos restaurados, a defesa da vida dos fracos, das crianças, das mulheres, o fim da escravidão? O que é que explica... Opa, calma! Senhor Iago Martins, você realmente é historiador? Qual foi a metodologia que você aplicou para fazer essas afirmações, que eu vou começar refutando as 3 primeiras premissas? Que pelo fato do cristianismo ter se consolidado como uma religião do Ocidente, e a partir de projetos de colonização à base da espada, não foi de pregação assim, olha, aceite Jesus pelo amor, não, foi a base da espada,
já no início do primeiro século, com Inácio de Antioquia, o imperador Adriano, Diocleciano, depois Constantino, Teodósio, enfim. O cristianismo se institucionalizou, se firmou como uma religião de império à base de espada. Não foi por causa de uma pregação em um ser supremo, poderoso ou verbo encarnado. Não, não foi. Foi a imposição. Ou aceitem o que nós determinamos, ou vocês serão queimados, serão perseguidos, serão detratados e punidos. Então, primeiro, o fato de existir um movimento religioso, tal como colonizado no Ocidente, ou podemos dizer, as civilizações ocidentais, isso por si só significa que Jesus tem existido? Iago, não fala merda, porque se for assim, nós teremos que dizer que Krishna existiu, já que a civilização hindu, que é politeísta e dividida em diferentes escolas de pensamento, sobretudo, Iago, também deixou um legado histórico milenar, muito antes, senhor Iago, de um livro chamado Bíblia ter sido escrito, incluindo o Antigo e Novo Testamento. Então, primeiro, isso demonstra que esse rapaz não tem competência acadêmica, não sabe nem o que é metodologia da pesquisa por uma historiografia, microhistória, se podemos chamar em Carlo Ginzburg. Esse garoto, esse moleque que começa a sua live ofendendo, ele não sabe o que é, porque já demonstrou que ele não tem método para conseguir justificar o que ele diz. Ou seja, o fato do cristianismo ter contribuído para o Ocidente, e ele usa uma expressão dizendo vidas sendo transformadas, significa dizer, ele presume a existência de um ser sobrenatural, divino, transformador. Ué, peraí, Iago, os hindus, em grande maioria, continuam preservando suas crenças milenares. E no que nós somos moralmente melhores do que eles? Hein? Como assim? Quantas civilizações sequer adotam o cristianismo como uma religião oficial ou secundária, mas ali cada uma delas tem o seu rol de princípios, normas, éticas, o que é consuetudinário. Significa que esse rapaz confunde a moral como um resultado de nossa interculturidade e interrelação, porque a gênese da moral é, antes de tudo, consuetudinária, para dizer, portanto, que a razão de pessoas serem transformadas, terem mudado de vida, ou certas civilizações adotar um determinado tipo de princípio e de outra. De onde você tirou que o cristianismo não é escravagista? Que Bíblia que você leu? Que Novo Testamento você leu? E que metodologia você adotou? Porque se lermos principalmente as cartas dos Paulos, lembre-se, a carta dos Paulos, senhor Iago Martins, é escravagista do começo ao fim. Os Paulos são escravagistas. A teologia política paulina é de subserviência dos judeus e gregos ao domínio do Império Romano. Eu considero que você deva ter lido Romanos capítulo 2, verso 16, Romanos 3 e outras passagens, 1 Coríntios 10, 13, onde os textos falam justamente que o evangelho de Paulo é o evangelho de Roma e que debaixo do pecado estão romanos e gregos. Eu faço um desafio para o Iago Martins. Ô Iago, apresenta para mim um texto do Novo Testamento nas cartas de Paulo, onde os romanos estejam categorizados na teologia paulina debaixo do pecado. Onde? Por favor, traga para mim. Porque parece que Paulo só vê como pecador gregos e judeus, mas nunca os romanos. É estranho. Portanto, é Paulo quem prega uma teologia da subserviência, da total submissão. Inclusive, olha como é que esse cara não tem metodologia e demonstrou que ele é mentiroso, é canalha, né? É enganador, já que ele nos chamou disso, e eu estou provando que ele é. Porque a teologia paulina, ela se firma justamente numa ética escravagista. Por quê? Porque Paulo diz o seguinte: cada um permaneceis na posição que for te chamado. Se escravo, escravo. Se livre, livre. Ou seja, ele está dizendo simplesmente: você que foi chamado para ser escravo, não tem que ser livre não.
Continue submisso ao que está te explorando. E de onde esse rapaz realmente tirou que o cristianismo primitivo é um cristianismo pensado nessa perspectiva da literalidade do texto, ou seja, da narrativa dos textos, seja, segundo, o movimento de resistência pré-cristão, porque só falta ele dizer que o cristianismo se originou com Jesus, né? Só essa que vai voltar. Como eu não assisti o vídeo, vocês sabem que eu não gosto de assistir, eu vou reagindo ineditamente, sempre falei isso para vocês, só falta ele dizer que o cristianismo, como o outro tal de especialista em história aí falou, né? Que Cristo fundou o cristianismo. Puta que pariu, nem Paulo fundou o cristianismo. Porque nós não podemos falar em cristianismo, e sim em cristianismos. E há um cristianismo pré-existente, ou seja, um cristianismo muito anterior a um outro movimento que se instaura e que se desenvolve depois ali das narrativas do Novo Testamento, sob a égide da figura desse Cristo. Então, primeiro, o movimento de resistência, que ele pergunta, de onde tem? Eram dos sicários dos zelotas. Ao falar isso, ele só mostra pra gente que, na verdade, se falando dos evangelhos, você só vê um texto de acomodação ideológica pró-Roma. Porque, Iago Martins, onde o seu Jesus resistiu ao Império Romano? Traga uma passagem para mim. Uma só, uma. Onde o teu Jesus tomou uma postura de condenar o Império Romano pela opressão que fazia o seu próprio povo. Eu vou esperar, hein? Eu vou esperar. Imagine no debate comigo, hein, Iago? Você vai passar mal, meu garoto. Você vai passar. Porque você não tem. O Jesus é um Jesus ético, é um Jesus que faz com que sua audiência aceite a condição justamente de quê? De submissos, de escravos. É pagando imposto, dizendo que tem que pagar imposto, é que tem que carregar a capa, tem que dar túnica, tem que dar uma face. Paulo diz que tem que pagar imposto, a quem tributo, não se pode levantar contra as autoridades, portanto... O único movimento de resistência à dominação do Império Romano que nós temos é o movimento dos sicários e dos zelotes. Fora isso, Jesus nos evangelhos e Paulo, isso é para provar, como eu vou mostrar, que os evangelhos são propagandas claras de acomodação romana. Aí, inclusive, Iago, até quem defende Jesus histórico, demitologizando, afirma que os evangelhos são propagandas e são pró-romanos. Eles só não dizem que foi Roma quem criou o projeto, mas nós já temos uma vasta produção na academia que já reconhece que os evangelhos, de fato, estão sob o domínio de uma elite romana construído para acomodação e dominação. Portanto, refutado duas premissas do Iago. A primeira é de que o fato de ter um cristianismo, por si só, isso pode trazer uma conexão à ideia de que existiu um Jesus. Se for assim, a gente vai ter que legitimar a existência de tantos outros mitos de tradições antigas e religiões antigas, não é verdade? Já que esses movimentos ainda existem e certas religiões também. Segundo é dizer que o movimento de Jesus é um movimento de resistência, quando na verdade é o contrário. Ou seja, para que tá feio, Iago, tá feio. A maior prova que realmente esse movimento, sobretudo um movimento que podemos chamar ali do final do primeiro século para o segundo século, é um movimento que está sendo, inclusive, perseguido, é um movimento que está sendo acomodado pelo teólogo, pastor, padre, bispo Inácio de Antioquia. Tá feio, Iago, mas continua.